O Real Madrid venceu o Real Betis por 2-0, com 2 gols de Kylian Mbappé, que estava há 3 partidas sem marcar. O atacante finalmente desencantou no campeonato espanhol. No entanto, o que mais chamou a atenção na Espanha foi a atitude humilde de Vinícius Júnior, que sofreu um pênalti, mas optou por deixar Mbappé cobrar. Por outro lado, essa decisão gerou debates. Muitos começaram a questionar se Vinícius, ao agir dessa forma, poderia perder rapidamente o protagonismo no time para o francês. Após a partida, tanto Mbappé quanto o técnico Carlo Ancelotti comentaram sobre o gesto de Vinícius. Fique conosco até o final para saber como o mundo reagiu à atitude do brasileiro, além das declarações de Ancelotti e Mbappé. E queremos saber a sua opinião sobre essa polêmica. Pois é, pessoal, Mbappé finalmente desencantou no campeonato espanhol. Ele já havia marcado em sua estreia pelo Real Madrid, mas foi na Supercopa da UEFA. Até então, na La Liga, ele ainda não tinha balançado as redes. Inclusive, parecia que seria mais uma partida sem gol para o francês, especialmente após um gol perdido em que ele estava impedido. Mas o primeiro gol finalmente saiu, após um passe sensacional do uruguaio Valverde. O segundo gol veio após Vinícius Júnior sofrer um pênalti e, humildemente, permitir que Mbappé batesse a cobrança. Endrick entrou nos minutos finais da partida e quase deixou sua marca neste lance. Após o jogo, muito se discutiu na Espanha sobre a decisão de Vinícius Júnior de permitir que Mbappé cobrasse o pênalti que ele mesmo sofreu. Inicialmente, a atitude foi muito elogiada, sendo vista como um gesto de humildade. Veja o que o técnico Carlo Ancelotti disse sobre o assunto. Vinícius Júnior cedeu o pênalti, demonstrando altruísmo. Ele e Rodrigo têm uma boa relação com Mbappé, o que é importante. No entanto, sempre avaliamos o trabalho coletivo. Acho correto dividir essa responsabilidade entre eles. Ambos têm a mesma qualidade nas cobranças de pênaltis, e não gosto de escolher um. Em um jogo, muitas coisas podem acontecer, mas tenho total confiança nos dois como cobradores e não vejo problema nisso. Além de Ancelotti, Mbappé também comentou sobre a atitude de Vinícius. Confira suas palavras. 3 jogos sem marcar pode não parecer muito para alguns, mas para mim é. Queria muito marcar no Bernabéu, mas não senti pressão. Sabia que esse dia chegaria. Como disse no dia da minha apresentação, não quero forçar nada, quero que tudo aconteça de forma natural. Os pênaltis são algo que vamos decidir de maneira natural, e desta vez Vinícius me deixou bater. Ele é um dos melhores do mundo e um grande companheiro de equipe. Mbappé também mencionou que está buscando entender melhor o jogo de Vinícius em campo, com o objetivo de melhorar o entrosamento entre eles. Somos muy tranquilos. Yo no soy de España, no escucho mucho lo que pasa, pero yo sé que muchas personas me dicen que la gente habla de mí, de Vini. Pasa nada, es normal, porque somos 2 jugadores famosos, jugadores que son los mejores del mundo. Es normal que la gente habla, pero ahora somos en la etapa que conocemos mejor. Intento a ver cómo su movimiento, cómo juega bien. Conozco el jugador, pero no conozco todo su movimiento, lo que gusta o no. Y es normal, somos los gustos, pero que la gente habla de nosotros es normal, pero nosotros tenemos que ser tranquilos y ahora somos lo mais importante de ser Real Madrid. Como eu havia mencionado antes, inicialmente os comentários se concentraram na atitude humilde de Vinícius Júnior, que decidiu ceder o pênalti a Mbappé, ajudando o companheiro em um momento em que ele precisava de confiança. No entanto, não demorou para que surgissem alertas sobre as possíveis consequências dessa generosidade. Hoje, Vinícius é o principal nome do Real Madrid e o líder indiscutível do time. Não por acaso, ele é um dos favoritos a conquistar a Bola de Ouro em outubro. E vale lembrar que, mesmo não tendo uma grande Copa América, essa chance real de levar o prêmio individual mais importante do futebol se deve totalmente ao que ele fez com a camisa do Real Madrid na última temporada. Sua atuação foi decisiva,
principalmente na Champions League, com gols importantes, como contra o RB Leipzig nas oitavas de final. Assistências contra o poderoso Manchester City de Pep Guardiola nas quartas e 2 gols contra o Bayern na semifinal. Na partida de volta, ele fez Joshua Kimmich, um dos melhores laterais do mundo, parecer um jogador comum. E claro, o gol na final contra o Dortmund, que selou a vitória e o título. Por outro lado, apesar das polêmicas de Mbappé fora de campo, é inegável o peso do nome dele no futebol mundial. Ele é um dos jogadores com potencial para se tornar um dos grandes da história, com chances de vencer títulos importantes com o Real Madrid. Sem falar, é claro, no seu desempenho em Copas do Mundo. E é justamente por isso que começaram a surgir preocupações. Se Vinícius continuar cedendo os pênaltis para Mbappé, inevitavelmente o francês acabará acumulando mais gols e, com isso, assumindo naturalmente o papel de líder do time. Nesse cenário, se o Real Madrid continuar conquistando títulos de peso, como a Champions League, o time passaria a ser visto como o Real Madrid de Mbappé e não mais o Real Madrid de Vinícius Júnior. Isso poderia fazer com que Mbappé se tornasse o favorito para prêmios individuais, como a Bola de Ouro e o título de melhor jogador da Europa. O pessoal começou a comentar coisas do tipo: Mbappé é um jogador que gosta de ser o centro das atenções, de assumir a liderança e ser o nome principal do time. Ele fez isso com Neymar e até com Messi, que é um dos maiores da história. Por que não tentaria fazer o mesmo com Vinícius, Bellingham e Rodrigo? Essas opiniões realmente dividiram o público. Confira o que alguns comentaristas da Jovem Pan disseram sobre isso. Vinícius Júnior deu a bola para o Mbappé cobrar o pênalti. Acho uma baita humildade, acho que o Vinícius Júnior é um cara humilde, mas eu não faria, tá? Tô falando do meu lado. Eu acho que quando você começa a ceder muito, o cara vai se tornar o cara pode crescer muito, e o Mbappé é um cara que gosta de crescer. Se fosse o Vinícius Júnior, o cobrador de pênalti sou eu, o cara que vem levando o Real Madrid aos títulos sou eu cobraria. Mas ele deu pro Mbappé, passou uma humildade para ganhar o cara ali, trazer o cara pro lado dele. Eu faria, eu acho que foi legal, achei que foi uma atitude bacana, ao contrário, no Cavani com o Neymar, que era aquele problema, toda aquela confusão, sobrou pro Cavani, óbvio, né? Acho que foi legal, estavam enchendo o saco do Mbappé, que a torcida do Real Madrid é uma das maiores malas do continente, né, do planeta, estavam já enchendo o saco do Mbappé. Então ele fez o gol, a coisa já ficou tranquila, já voltou à normalidade e eu faria, eu acho que foi legal. Mais uma atitude bacana do Vinícius Júnior. De modo geral, eu gosto muito das coisas que o Vinícius Júnior faz e essa foi mais uma bacana. Agora, quero saber de você que assistiu ao vídeo até aqui. Qual é a sua opinião? Vinícius Júnior fez bem em deixar Mbappé cobrar o pênalti para ajudar o francês a ganhar confiança e melhorar seu desempenho, beneficiando o time como um todo? Ou você acha que se Vinícius continuar cedendo essas oportunidades, Mbappé acabará ganhando mais destaque e ofuscando o brasileiro? E se as posições fossem invertidas, será que Mbappé deixaria Vinícius cobrar o pênalti se já fosse o líder do time? Deixe sua opinião sincera nos comentários sobre essa polêmica. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada que rola no mundo do futebol. Obrigado e até o próximo vídeo.